Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar meu querido amigo e irmão, Padre Silvano, Padre João Batista e o nosso querido diácono João Bosco. Cumprimentando-os, cumprimento todos vocês. Pode sentar-se, por favor. Antes de mais nada, meus irmãos queridos, eu partilho com vocês a minha ação de graças a Deus por poder estar com vocês aqui nessa noite. Quando o Monsenhor José de Matos estava aqui ainda, eu também fui convidado. Parece-me que no ano de 2019, que foi o ano que eu cheguei para Bom Jesus. E eu tive mais uma vez essa alegria, satisfação e, portanto, imensa gratidão de ser convidado pelo meu irmão, Padre Silvano. Ele enviou-me o tema deste novenário. Eu achei de profundo significado essa questão do olhar de Jesus. Quando nós falamos do olhar de Jesus, nós estamos falando evidentemente do olhar do próprio Deus. O próprio Evangelho aponta dizendo que Jesus sabia muito bem o que estava no coração do homem. Não apenas porque sendo Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus, mas porque como Deus conhece e sabe de todas as coisas. Como bem nos fala Santo Agostinho, Deus é o mais íntimo do meu íntimo. Há em nós realidades desconhecidas, mas que Deus tudo vê, tudo conhece e tudo sabe. Eu quero com vocês refletir sobre características do olhar de Deus. A primeira característica que eu quero considerar é a característica da amplitude. Porque nós temos um olhar muito restrito, evidentemente, porque nosso olhar é finito. O nosso olhar é meramente humano, mas o olhar de Deus é infinitamente maior do que o nosso olhar. Nós vemos as coisas de maneira pontual e por partes. Deus vê as coisas de maneira integral, na sua plenitude. O olhar de Deus é sempre um olhar muito mais amplo. O olhar de Deus é um olhar muito mais abrangente do que o nosso. Quando Deus olha para a pessoa humana, Deus leva em consideração, diríamos, em primeiro lugar, sua própria hereditariedade. Irmãos, quanta coisa trazemos em nosso ser referente à nossa genética, à nossa hereditariedade. Já repararam como que nós somos muito parecidos com nossos genitores ou ascendentes, mas não apenas do ponto de vista físico, somos muito parecidos do ponto de vista emocional, psíquico, temperamental e assim por diante. Muitas vezes trazemos em nós marcas profundas de nossos genitores, de nossos ascendentes. Depois nós também temos toda uma relação de uma questão histórica que nos envolve. A história faz parte do nosso ser. A nossa história, todo o percurso que temos ao longo da nossa vida, ambiente de estudo, de lazer, de trabalho,
de vida espiritual, tudo isso interfere profundamente na realidade do nosso ser. A questão cultural, evidentemente, influencia tremendamente naquilo que nós somos. Por isso, irmãos queridos, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Deus nos olha de uma maneira muito mais ampla. Deus nos vê de uma maneira muito mais abrangente do que o nosso olhar meramente simplório, mesquinho e limitado. Essas realidades que eu acabo de mencionar, elas podem nos trazer certamente um questionamento a respeito da nossa liberdade, porque afinal de contas eu sou o que sou, dependendo da questão hereditária, dependendo da minha história, da minha experiência de vida, dependendo do contexto cultural no qual vivo, evidentemente. E eu posso dizer que todas essas realidades influenciam na formação do meu caráter. Eu posso dizer que todas essas realidades influenciam para que eu seja quem sou hoje, evidentemente. A única coisa que eu não posso dizer é que tudo isso simplesmente determine o meu ser. Porque, em última instância, o meu caráter tem a ver com a minha liberdade. E o meu caráter tem a ver com a minha responsabilidade. Quem, em última instância, diante dessa complexidade do ser humano, tem condições de avaliar exatamente o nível, o grau de liberdade e responsabilidade de cada um? Somente Deus. Deus que conhece o nosso passado, Deus que conhece o nosso presente, Deus que conhece o nosso futuro, Deus que realmente tem esse olhar tão amplo em relação ao nosso ser, em relação à nossa pessoa. A segunda característica do olhar de Deus que eu quero considerar com vocês é a profundidade. Irmãos queridos, lembremos-nos sempre do seguinte: Deus não vê apenas a nossa ação, Deus conhece a nossa intenção. E isso tem imenso valor diante de Deus. Gosto tanto daquela passagem bíblica do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, quando está dito assim: o homem vê a aparência, mas Deus é que vê o coração. Eu, como vocês sabem, há pouco tempo, eu passei por um novo procedimento, por um problema de saúde. Precisei colocar mais 4 stents nas coronárias. Estou gradativamente me recuperando, me reorganizando, me restabelecendo. E eu me encontro com algumas pessoas, amigas, que olham para mim, Padre Silvano, e dizem assim: nossa, Padre Rodrigo, mas o senhor está tão bem, nem parece que esteve hospitalizado, você está ótimo, fisionomia muito boa. Aí eu digo assim: pois é, quem vê cara não vê coração. Exatamente, literalmente, quem vê cara não vê coração. O homem vê a aparência, Deus é que sabe o que está no mais íntimo do nosso ser. Só Ele sabe. Então a nossa realidade humana, ela é complexa, ela é profunda. Nós não podemos jamais tratar o ser humano de forma simplória, porque nós não somos uma realidade simples, nós somos uma realidade complexa. Nós, seres humanos, somos um grande mistério, porque somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é mistério. Eu quero dizer para vocês que estão aqui presentes nessa paróquia, você que está nos assistindo através da internet, que nós somos tão misteriosos e complexos, que se nós olharmos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, um grande personagem bíblico, ele diz assim: já não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim. Mas é esse mesmo apóstolo que diz assim: muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que eu não quero. E para falar a verdade, meus irmãos queridos, esta expressão do apóstolo Paulo é nossa expressão também. Eu garanto a vocês que o padre Silvano, o diácono, o padre João Batista, eu, padre Domingos Sávio, todos nós podemos dizer isso, e vocês também. Muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. E Deus conhece a nossa realidade íntima e profundamente. E Ele também sabe que a maioria das nossas faltas não são provenientes da nossa perversidade, da nossa maldade, mas sobretudo da nossa fragilidade humana. E aí, Padre, diante de tudo isso, como é que nós nos viramos? Irmãos, ao longo desses quase 30 anos de sacerdócio, nós vamos aprendendo muitas coisas, não apenas com estudo e leitura, mas nós vamos aprendendo as coisas no contato diário com as pessoas. Nós vamos entendendo um pouquinho da realidade complexa e profunda que é o ser humano. E eu quero dizer para vocês o seguinte, algo que eu aprendi não faz tanto tempo. O que que importa diante de toda essa realidade? Importa o seguinte, que nossa ação, antes de tudo e sobretudo, ela seja motivada pelo amor, realizada com capricho, ou seja, da melhor forma que pudermos realizar, e objetivando sempre o bem. Se assim fizermos, podemos nos tranquilizar diante do Senhor. Padre, e se mesmo assim eu errar? Você errou querendo acertar. Mas o que que eu faço com o erro? Aprenda com ele, porque até do mal se tira um bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se do mal não pudéssemos tirar um bem, Deus não permitiria o mal. Com as nossas quedas, com os nossos erros, com as nossas falhas, tiramos grandes proveitos para a nossa vida, para o nosso amadurecimento enquanto seres humanos e também enquanto cristãos. Terceira e última característica que eu quero considerar a respeito do olhar de Deus. Deus tem um olhar de previsibilidade. Por quê, Padre? Por que Deus tem olhar de previsibilidade? Porque este é o olhar que Jesus tem. Esse foi o olhar que Jesus teve para a mulher adúltera, para Maria Madalena, para Simão Pedro, para os demais apóstolos. Porque Deus não olha apenas para aquilo que somos. Deus olha para aquilo que nós podemos vir a ser. Guarda isso. Deus não olha apenas para aquilo que você é, mas Deus olha para aquilo que você pode vir a ser. Deus, meus irmãos queridos, Ele não fica limitado às nossas debilidades. Deus olha muito mais para as nossas possibilidades. As irmãs têm aqui um trabalho de educação, dentre outros, fantástico. Vocês lidam com debilidades e limites cotidianamente, quer com idosos, quer com crianças, com adolescentes, com jovens. Se vocês olharem apenas para a debilidade, certamente vocês vão desanimar. Mas se vocês fizerem como Jesus, olharem para as possibilidades, certamente vocês vão se animar, porque esta previsibilidade traz profunda esperança para o nosso coração.
Portanto, não basta que olhemos para as debilidades, é preciso que nós olhemos, sobretudo, para as possibilidades. Falei a respeito de 3 características do olhar de Deus a partir do olhar de Jesus. E hoje nós temos um personagem específico na nossa reflexão, que cabe bem sob esses 3 pontos do olhar de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus olha para aquela mulher e tem um olhar já abrangente a respeito da sua vida. Jesus sabe que é uma viúva, conhece certamente sua história, conhece o seu contexto cultural, ou seja, Jesus conhece o contexto vital daquela mulher. E Jesus foi ao templo para orar. E Jesus viu quando pessoas abastadas, pessoas com condições financeiras excelentes, depositavam no cofre do templo grandes quantias de dinheiro. E Jesus, conhecendo o contexto vital daquela mulher, viu que ela depositou suas 2 últimas moedas. E Jesus disse assim: ela deu mais do que os outros. Sabem por que Jesus tem essa capacidade? Porque o olhar dele é um olhar de profundidade e não de superficialidade. Quando nós temos apenas um olhar de superficialidade, o nosso olhar, sabe por onde passa? Pelo aspecto da quantidade. Mas quando nós temos um olhar de profundidade, o nosso olhar traz como relevo o aspecto da qualidade. Jesus, portanto, não estava ali verificando a quantidade de oferta, mas a qualidade da oferta. Por isso, ele disse: ela deu mais do que os outros. Os outros deram o que sobrava. Ela deu o que tinha para a sua subsistência. Quem se empenhou mais? Quem se doou mais? Quem se sacrificou mais? Quem amou mais? Aquela viúva. Ela é uma grande expressão de fé. Ela é uma grande expressão de confiança na providência de Deus. Ela é uma grande expressão de entrega da vida nas mãos de Deus. Confia mais no poder de Deus do que nas suas capacidades. E no domingo último, nós líamos o Evangelho, a passagem que Jesus dizia o seguinte: a felicidade do homem não consiste na abundância de bens. Então, em que consiste a felicidade do homem? Em amar a Deus e em amar o seu irmão. Porque tudo passa. Deus não passa. O seu amor não passa. Como bem sabemos, por ora nós temos a fé, a esperança e o amor. Dentre os 3, porém, o mais importante é o amor. E como o próprio apóstolo nos diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, o amor não se acaba jamais. Na eternidade, irmãos queridos, não necessitaremos mais da fé. Porque a fé é convicção de realidades que nós ainda não vemos. Mas se estivermos face a face com Deus, não precisaremos da fé, evidentemente. Muito menos da esperança que fundamenta a fé. Não há o que esperar, já se deu o encontro pleno, perfeito e definitivo. A única coisa que restará é o amor. O reino de Deus começa no meio de nós. O reino de Deus começa em você, em mim, em nosso coração. Por isso Jesus pode dizer: o reino de Deus já está no meio de vós. Quando ele reinar de verdade na sua vida, no seu coração, na sua história,
você pode dizer: o reino de Deus está no meio de nós. Porque o que não nos será tirado? A presença de Jesus em nosso coração. Marta, Marta, andas preocupada e agitada com muitas coisas? Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Essa não lhe será tirada. Qual é a melhor parte que não nos será tirada? A presença de Jesus em nós. A presença de Jesus em nós. Então Jesus tem esse olhar de profundidade no coração daquela viúva. E qual é a previsibilidade? A previsibilidade é simples. Se ela muito amou, muito se sacrificou, muito se despojou. E se muito se despojou, muito será agraciada. É exemplo de Maria que, despojando-se de si, é agraciada por Deus. E sendo, portanto, despojada de si e repleta de Deus, essa viúva será tremendamente feliz. E a felicidade dela, meus irmãos, não é só para essa vida, não. Porque quem é feliz com Jesus aqui agora, haverá de ser para sempre no céu. Nós não devemos ser pessoas alienadas e bitoladas, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Mas nós nunca podemos perder de vista que a pátria definitiva não é a terra. A pátria definitiva é o céu. Os pés muito fixos nessa realidade, mas o olhar voltado para a eternidade, onde nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vou concluir a minha fala, porque eu já estou receoso que vocês pensem: meu Deus, esse padre hoje não vai parar de falar. Mas eu vou parar e já vou concluir. E vou concluir, Padre Silvano, lembrando uma ideiazinha muito simples e básica, que pode ficar no seu coração, como reflexão nesses dias bonitos de novena, com esse tema tão rico, tão bonito. Guarde no seu coração, inspirado no tema desse novenário. Em primeiro lugar, julgar é papel de quem? De Deus. Deus vê o coração e sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Julgar é papel de Deus. Convencer. Nós, como cristãos, nós queremos convencer as pessoas a respeito da verdade, porque a verdade é Jesus. Mas querem saber quem convence mesmo? A terceira pessoa, o Espírito Santo. Porque os padres podem vir durante essa semana toda pregar aqui para vocês. Se o Espírito Santo não agir no pregador e em quem ouve a mensagem, não haverá evangelização. Porque o protagonista da missão chama-se Espírito Santo. É Ele quem convence da verdade. Sem o Espírito Santo, ninguém será convencido da verdade. Por isso, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for movido pelo Espírito Santo. E amar. Amar, irmãos queridos, é simplesmente o nosso papel. Esse é o nosso papel. E quanto mais investirmos tempo em amar, menos tempo teremos para julgar. Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida com que vós medirdes, vós sereis medidos. Amai-vos como eu
vos amei. É o que Jesus nos ensina. E não devemos amar apenas com palavras, mas com atos, com gestos, com atitudes concretas. Porque bem sabemos que um testemunho vale muito mais do que 1000 palavras. E de coração eu digo para vocês, vivendo esse momento tão bonito que vocês estão vivendo, de novenário, que nós todos possamos aprender a rezar dizendo assim: Jesus, rico de amor e misericórdia, fazei o nosso olhar semelhante ao vosso. Vamos dizer juntos? Repitam comigo. Jesus, rico de amor e misericórdia, fazei o nosso olhar semelhante ao vosso. Vamos ficar de pé para dizer isso bem bonito agora, todos juntos. Juntos. Jesus, rico de amor e misericórdia, fazei o nosso olhar semelhante ao vosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.